E aí, gente, então dando continuidade ao assunto, anatomia do sistema digestório, parte supradiafragmática, ou seja, aquela parte acima do diafragma que está localizada na região de cabeça e tórax. Eu vou apresentar para vocês aqui algumas imagens, tá? Para ir mostrando um pouquinho, ilustrando um pouquinho do que eu estou falando. Então, aqui nessa região, nessa imagem, nós podemos observar todo o sistema digestório, que nós já falamos no vídeo anterior, composto por boca, faringe, esôfago, e a partir daqui, nessa região, dividindo tórax e abdômen, em cima do fígado, nós temos o diafragma. Então, daqui para cima, nós temos então a região supradiafragmática do sistema digestório, e aí daqui para baixo nós temos a região infradiafragmática, estômago, intestino delgado, intestino grosso, além de duas glândulas anexas, né, fígado e pâncreas. E na região superior nós temos as glândulas anexas, que são as glândulas salivares, que vão ser faladas em conjunto com as outras glândulas lá na frente, tá? Então vamos começar olhando a boca, né? Anatomia aí da região da cavidade oral. O céu da boca, qual que é o nome da região do céu da boca? É chamado palato, tá? A região anterior do palato, a região mais na frente do palato, é o palato duro. E essa região mais posterior é o chamado, então, palato mole, tá? Nós temos aqui arcos, o arco palato glosso, que vai da região do palato, a região aqui lateral à língua, e o arco palato faríngeo, que é um arco que fica posterior, tá? Entre a região do palato e a região da faringe. Então, a gente tem o palato ou palato mole, tá? Palato ou palato duro, que é a região óssea mais superior. Então, a gente tem o palato mole, nós temos os arcos, arco palato glosso e palato faríngeo, e nós temos aqui a campainha, né? Todo mundo quando abre a boca enxerga aí a campainha, que é a chamada úvula, tá? Então, nunca mais, jamais será campainha, né? O nome dela a partir de hoje é úvula. E úvula palatina, tá? E nós temos aqui uma estrutura que todo mundo conhece como amígdala, né? Então, acredito que todo mundo já escutou falar, minha amígdala está inflamada, eu te retirei minhas amígdalas, enfim. O nome verdadeiro da amígdala é tonsila palatina. A amígdala parece ser mais bonita, né? Mas, enfim, o nome verdadeiro dela é tonsila palatina. Então, nós temos as duas tonsilas palatinas, tá? Que estão entre os dois arcos, o arco palato-faríngeo e o arco palato-glosso. A tonsila palatina, ela está aqui como um sistema de defesa, produzindo células de defesa. Por isso que, às vezes, quando nós temos alguma infecção de garganta, elas estão aumentadas, tá? Então, não é que ela não tenha uma função, ela tem sim. E nós temos aqui a língua, né? Formada por músculos, e a língua é controlada por nervos cranianos. O movimento da língua ajuda, então, no processo de deglutição. Aqui ao lado eu sempre coloco qual é a referência de onde eu tirei essas imagens. Caso vocês quiserem, são todos livros disponíveis na minha biblioteca da Unip, tá? Então, todas as imagens que eu utilizo são imagens de livros disponíveis para vocês aí na minha biblioteca. Essa é uma outra imagem que tem um pouquinho mais de informações, tá? Ela vai mostrar, então, o lábio superior, o lábio inferior, ela vai mostrar a gengiva e os dentes, que são responsáveis por triturar o alimento, né? Aqui ela já mostra o palato duro, que é essa parte óssea, é uma parte mais anterior, tá? Que é formada por osso, céu da boca, vamos dizer. E o palato mole, que é uma parte mais posterior e muscular, tá? Formando essa parte mais final do céu da boca. A úvula ela tem uma função que eu vou mostrar para vocês lá na frente, que no momento da deglutição, a úvula eleva, e na hora que ela eleva, lembra que a faringe ela é aberta, então tem nasofaringe, orofaringe e laringe, ou seja, do nariz para a boca existe uma comunicação, né? Que no momento da deglutição ela é fechada pela úvula. Isso é muito bom, né? Porque evita a gente estar comendo e sair um feijão pelo nariz que não seria muito agradável, né? Então, na verdade, a úvula ela está ali para evitar que esse alimento ele volte para a região de cavidade nasal. Nós temos os arcos, palato glosso e palato faríngeo, e a tonsila palatina entre eles. E esse espaço, galera, que existe de um lado e do outro, essa abertura da cavidade oral, aí da parte oral da faringe, é chamada fauces. Então, fauces é essa abertura, tá? Aqui tá mostrando a língua, puxadinha para cima, então é como se tivesse
levantando a língua aí, tá? E o frênulo lingual, que todo mundo conhece como freio da língua, mas na verdade o nome dele é frênulo lingual, é o que limita o movimento da língua e é essa estrutura logo abaixo da língua aí, tá? Bem aqui abaixo do frênulo, nós temos uma abertura do ducto de uma das glândulas salivares, que é a glândula submandibular. Então, ela joga o jatinho dela de saliva logo ali embaixo, tá? E aqui os dentes que eu vou mostrar em um outro momento, que é já. Né? Então, nós temos aqui esse slide que mostra um pouquinho dos dentes. Tem aqui a dentição de uma criança, tá? Chamada dentição decídua, são os dentinhos de leite. São 20 dentinhos de leite, vamos dizer, né? E nós temos aqui os dentes de um adulto, né? A dentição de um adulto, que na verdade nós temos 32 dentes na boca. E a criancinha aí, ela tem cerca de 20 dentes, o que é importante para mastigação, trituração desses alimentos. Quando a pessoa, às vezes pela idade, por alguma doença, perde os dentes, né, fica mais difícil triturar os alimentos, essa alimentação precisa ser ajustada ou então próteses dentárias, enfim, para resolver essa situação de triturar e mastigar bem os alimentos, tá? A língua, ela tem o corpo da língua, que é essa parte da frente, né? O ápice, que é a ponta, aqui não tá mostrando, mas ápice é a ponta. E lá atrás, né? No final, lá no fundo, é a raiz da língua, tá? A língua, ela tem essas papilas, que são as papilas gustativas, na verdade, são as papilas que vão perceber o sabor dos alimentos. Aqui na lateral nós estamos vendo que, na lateral da língua nós temos as tonsilas palatinas, que são as amígdalas, então não sei se vocês estão enxergando, nós estamos olhando a língua de cima. Então nós temos aqui as papilas gustativas, né? São papilas filiformes, fungiformes e circunvaladas, que são papilas de sabor. Aí nós temos tonsila lingual, que é uma região bem posterior da língua, que também tem células ali de defesa. E nós temos as tonsilas palatinas, que na verdade são essas amígdalas aí conhecidas. E logo atrás da língua tem a membraninha epiglote. Nós estamos vendo a epiglote aqui para cima. No momento da deglutição, ela desce para trás para fechar a traqueia, para fechar a laringe, para não deixar o alimento entrar. Então, aqui nessa região que vocês estão observando, da epiglote, ela tá assim, abertinha. No momento da deglutição, o alimento passa aqui, ela fecha, e no que ela fecha, o alimento vai da boca para o esôfago, não entra na parte da frente, não entra na laringe. Tá? Então, aqui, numa visita, num corte sagital, né, a gente consegue observar a cavidade nasal sendo separada da cavidade oral pelo palato, que é o céu da boca. Temos aqui o palato duro, que é essa região óssea, e o palato mole. E nós temos a úvula, que é essa região aqui embaixo, que é a campainha, lembra? E lembra que atrás da boca nós temos a orofaringe. Atrás das narinas nós temos a nasofaringe. E a naso e a orofaringe possuem uma comunicação. Porém, no momento da deglutição, essa úvula aqui, ela sobe aqui, ó, fechando essa comunicação, ok? Então, nós temos aqui os lábios, superior e inferior. O nome vestíbulo, vocês estão vendo aqui um nominho chamado vestíbulo da boca, é esse espaço entre o lábio e a gengiva. Lá dentro é a cavidade oral, mas esse espaço entre o lábio e a gengiva é o chamado vestíbulo da boca, tá? A língua, né, que é uma língua, essa estrutura muscular, né? Vários alunos, eu não sei porquê, muita gente acredita que a língua vem lá de baixo, desde o umbigo até a boca. Não, isso não existe, tá? A língua não vem desde o umbigo, né? Que tamanho de língua seria esse? A língua é uma estrutura muscular que só fica localizada aí na região da boca. E reparem que aqui é o ápice, né? A região da língua, aqui a raiz da língua, a região posterior. E nós temos a epiglote, que é aquela membrana que a gente estava enxergando atrás da língua. Então, tem o corpo, a raiz e a epiglote. Então, observem que a epiglote está logo atrás e essa epiglote ela vai descer no momento da alimentação para fechar essa estrutura aqui chamada laringe, que vai dar acesso à traqueia. Atrás da traqueia, esôfago,
tá? Então, essas são as estruturas que a gente observa nesse corte sagital, tá? Dá para ver muitas outras coisas também, né? Se a gente fosse analisar a cavidade nasal com as conchas nasais, os seios da face, enfim. Mas, por enquanto, eu quero que vocês enxerguem isso, tá? Outra coisa muito importante, que eu acho válido comentar, é que na região da faringe, nessa região de nasofaringe, existe um ósteo da tuba auditiva, ou seja, a faringe tem comunicação com a tuba auditiva, tá? Tem uma abertura lá na nasofaringe, que é uma abertura que vai dar essa comunicação para a tuba auditiva. Infecções de faringe podem comprometer a região de tuba auditiva também e vice-versa, tá? Em crianças isso é muito comum, em crianças acontecer congestão nasal, por exemplo, e influenciar na tuba auditiva também, tá? Aqui é uma imagem que eu acho super válido mostrar, que é uma imagem do processo de deglutição, que é o que eu estou reforçando para vocês, e eu acho que é extremamente importante, tá? Para o curso de vocês entender isso, entender a importância de uma boa deglutição, os riscos da broncoaspiração, e além disso, por exemplo, se o paciente ele não se alimenta bem, ele vai precisar de uma sonda nasointeral, por exemplo, então essa sonda nasointeral ela tem que percorrer esse trajeto, tem que passar nariz, faringe, esôfago, né? Tem que ir para trás. Enfim. Então, aqui é um exemplo do bolo alimentar. No momento que ele vai passar, olha a úvula, o que aconteceu com ela. A úvula fecha e separa a cavidade nasal da oral, tá? A epiglote desce e o alimento passa tranquilamente da cavidade oral para o esôfago, tá? Aqui é uma outra imagem mostrando exatamente a mesma coisa. Então, essa é a epiglote, essa daqui é a laringe, aqui é a traqueia e atrás nós temos o esôfago, tá? Aqui é toda a faringe, região de nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, ok? A epiglote é a membraninha que vai descer, né? No caso ela tá assim, ela vai descer e fechar a região ali. Então, olha esse vídeo, que lindo, tá? A úvula vai fechar, a úvula aqui não tá fechando tão bem, mas a úvula ela fecha para não passar alimento para a cavidade nasal. E a epiglote, ela vai descer e vai rolar uma abertura, né? Vai acontecer uma abertura aí do esôfago. Então, a laringe, ela vem um pouco para frente, o esôfago, a abertura dele aumenta um pouquinho, porque o esôfago é um tubinho fechado, muscular, assim. E aí, o alimento consegue percorrer. Então, o alimento, então, vai percorrer por esse tubo chamado esôfago até chegar no estômago, tá? Para o esôfago conseguir passar do tórax para o abdômen, ele precisa passar pelo meio do diafragma, tá? Lembrando que o diafragma ele funciona como um teto da cavidade abdominal e como um chão do tórax. Se a estrutura quer passar do tórax para o abdômen, seja para baixo, seja para cima, ela precisa perfurar o diafragma. Então, precisa ter um buraco mesmo, tá? Para passar o esôfago pelo diafragma. E o nome desse buraco, você já deve ter escutado, que é hiato. Hiato esofágico. Eu acredito que alguns de vocês já tenham escutado a palavra hérnia de hiato. Né? Quando a pessoa tem uma hérnia de hiato, de estômago, esôfago, enfim. É isso. O diafragma tem um buraco para a passagem do esôfago, que é o hiato esofágico. O diafragma tem outros buracos também, né? Que no nosso corpo não são chamados de buracos, são forames. Né? Então, por exemplo, a artéria aorta precisa descer também. Ela tem que passar do tórax para o abdômen. Então, vai ter um forame para a artéria aorta. A mesma coisa a veia cava. A veia cava está indo de baixo para cima. Ela tem que passar pelo diafragma para poder chegar no coração. Então, também vai ter um buraco, vamos dizer, para a veia cava, tá? Então, o esôfago, assim que ele passa pelo diafragma, pelo hiato esofágico, que é o buraco próprio para o esôfago passar, ele vai desembocar no estômago. E o estômago, então, ele vai movimentar esse alimento, liberar secreção, ajudando aí na digestão, na quebra dos nutrientes também, tá? Então, aqui nós estamos olhando o diafragma como se nós estivéssemos olhando ele de baixo para cima, tá? Nós temos o forame da veia cava, que é esse forame grandão para a subida da veia cava. Nós temos o hiato esofágico, que é essa abertura para a descida do esôfago. E aqui atrás, nós temos um forame logo na frente da coluna vertebral, nós temos um forame para a artéria aorta, né? A artéria aorta, ela desce bem grande na frente da coluna vertebral, logo atrás do esôfago,
tá? E o esôfago, gente, é um tubo muscular que, por movimentos peristálticos, não é pela gravidade, tá? O alimento ele vai passar pelo esôfago, o esôfago vai fazer movimentos e vai empurrar esse alimento em direção ao estômago, tá? Lembra que eu mostrei no vídeo anterior, né? Que existe um esfíncter, ou seja, uma musculatura que funciona como uma válvula entre o esôfago e o estômago. Então, quando esse alimento ele desce pelo esôfago, esse esfíncter abre, o alimento passa para o estômago. No momento que o alimento passa, esse esfíncter fecha para evitar que o alimento volte para o esôfago. Isso é o refluxo, né? Quando você tem retorno de alimento de estômago para esôfago. Então, o esfíncter esofágico ele impede o refluxo dos alimentos e ele fica bem localizado entre esôfago e estômago, por isso ele é chamado de esfíncter esofágico inferior. Tá? Ele está embaixo do esôfago e ele fica lá fechadinho, um esfíncter, tá? Ele também tem esse nome de constritor esofagiano inferior. Constritor esofagiano inferior é o esfíncter esofágico inferior, é a mesma coisa, é a mesma estrutura, tá? É uma região mais forte que vai relaxar no momento da passagem do alimento e vai contrair para evitar esse refluxo do alimento, tá? Quando ocorre, por exemplo, o vômito, nós falamos que é o antiperistaltismo, ou seja, é o movimento inverso, tá? No vômito pode ocorrer o relaxamento do esfíncter, porque daí o conteúdo do estômago, ele vai ter que voltar. Então, para o conteúdo do estômago voltar pelo esôfago e sair pela boca, o esfíncter vai se abrir, tá? Então, durante o vômito, né, que ocorre, então, o vômito, na verdade, é causado por esse antiperistaltismo ou chamado peristaltismo inverso, né, esse movimento contrário. Durante o vômito, nós temos a abertura do esfíncter, tá? Existe também um problema chamado acalasia, que é quando esse esfíncter é muito fechado e ele não se abre adequadamente, e aí vai começar a acumular, repara aqui que vai começar a acumular alimento um pouco acima do esfíncter. E isso é ruim, tá? Porque isso pode gerar lesão no esôfago, né? Esse alimento pode ficar ali fermentando. Isso pode gerar até um hálito ruim, um incômodo, uma queimação, enfim. Então, isso tem toda a queimação, incômodo no esôfago, enfim, tem que ser investigado, né? E o refluxo, né? Que é quando o conteúdo que está presente no estômago, ele reflui, ele volta um pouquinho para o esôfago. Qual que é o problema? Vocês estudaram lá na fisiologia, na bioquímica, enfim. O estômago ele tem um pH ácido. Então, esse líquido, essa substância que está dentro do estômago é muito ácida e o esôfago não é ácido assim. E o estômago tem toda uma parede, uma mucosa de proteção, que no esôfago não é uma parede tão protetora assim. Então, no refluxo, se nós tivermos o tempo todo conteúdo estomacal voltando para o esôfago, nós podemos fazer lesões no esôfago. São as chamadas úlceras esofágicas, ou pode ser úlcera no estômago ou úlcera gástrica, mas quando há refluxo, geralmente gera úlcera no esôfago, tá? Então, por isso que o refluxo, ele é algo que não pode ser deixado de lado. Eu tenho refluxo, tudo bem. Não, é legal tratar esse refluxo, né? Pra gente evitar essas lesões constantes em sistema digestório, né? E meu slide, né? Eu acho que nesse momento super difícil que nós estamos passando, todos, né? Eu deixo esse recado para vocês que as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então, pessoal, força, coragem, né? Não desistam dos seus sonhos, continuem aí seguindo em frente. Eu estou à disposição e eu espero vocês no chat para a gente conversar mais sobre isso, tá bom? Grande beijo aí para vocês.